te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz de Jesus. Amém. Oh, minha flor, você é linda. Amo você. Camilinha falando. Vamos lá. Bom dia, a paz de Cristo. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. E o versículo 7 e 8. Desde domingo, quando o Senhor, nós estávamos ministrando sobre confiança, e nesta semana nós estamos fazendo a declaração, da palavra do Senhor. Quando o Senhor diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Confiança a gente estudou, explanou domingo à noite, o resultado que traz confiar naquele que é confiável. E nesta manhã, quando o Espírito Santo de Deus me acordou muito forte, ele falou, ao meu coração, mais uma vez sobre confiança. E em Jeremias, eu lembrei logo desse versículo, Jeremias capítulo 17, e o versículo 7 e 8 vai dizer o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da sequidão, nem deixará de dar frutos. Abra ainda também no livro de Hebreus, capítulo 13. E o versículo 6 vai dizer: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me pode fazer os homens. Os homens? Uma pergunta. No livro de Hebreus nós vamos entender, podemos dizer com confiança. Será que você tem essa confiança no Senhor, de saber que Ele é o teu ajudador, que Ele é o teu protetor, que Ele é aquele que cuida, que vela por você, que é Ele que ontem, quando nós estávamos trazendo a palavra que o Senhor trabalhou e falou ao meu coração, e está falando ao seu também, que Deus é um Deus querido, que por mais que os anos se avancem, por mais que fisicamente nós não tenhamos mais vigor, nem tenhamos mais uma vista tão perfeita, Deus é um Deus que traz, para nós a revelação dos disfarces que pessoas, que situações na nossa vida quer entrar, quer fazer disfarçadamente. Deus mostra a intenção. Quando nós vamos para o livro de Jeremias, no capítulo 17, nós vamos ver uma palavra tão maravilhosa, porque ele diz: mas bendito é o homem, ou seja, essa palavra está direcionada para o homem, para o ser
humano que confia no Senhor. Muitas vezes eu estou dizendo porque desde de domingo, né, como o Senhor tem falado ao meu coração, às vezes a gente pega versículos isolados, muitas vezes nós pegamos e falamos, né, assim, e até conhecemos, mas nós vamos entender que existem palavras que é específica. Você vai ver, por exemplo, no Salmo 23, o salmista Davi, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Querido, alguém que está no grupo de que o Senhor era o pastor dele, ele não estava dizendo aqueles que têm o Senhor como o seu pastor, mas ele estava falando dele próprio. Quando nós vamos para o livro de Salmos 125, que é o que a gente está, né, nesse semana de palavra profética sobre as nossas vidas, você vai ver que ele está falando para o grupo de pessoas, de servos que confia no Senhor. Quando a nossa confiança está em Deus, nós não somos abalados por situações, por palavras, por adversidades. E como é difícil a gente enxergar, como é difícil a gente entender, como é difícil a gente aceitar que muitas vezes, e reconhecer que muitas vezes nós não estamos confiando totalmente no Senhor. Mas o salmista, quando estava falando o salmo de peregrinação, né, ele estava falando, querido, simplesmente que era para aqueles grupos, não que confiava no Senhor de vez em quando precisava, mas que sempre estava confiando no Senhor. Quando nós vamos aqui para Jeremias, você vai ver dizendo o quê? Mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Ele está falando mais uma vez para este homem aqui. Ele não está falando sexo masculino, ele está falando homem, do modo geral, de o ser humano. Ele vai estar dizendo, mas bendito. O que é bendito? É aquele que é alegre, aquele que é escolhido, não, aquele que fugiu agora a palavra, né? Mas como é bom, né? Alguém, querido, que sente, experimenta a deliciosa, né, oportunidade de confiar no Senhor. Ele vai dizer bendito, ou seja, muito bom, né, confiar no Senhor. Que a confiança nossa tem que estar no Senhor. E essa confiança em Deus, ela vai trazer coisas para a nossa vida que ninguém pode conseguir compreender, porque veja o que ele diz: ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu, quando percebo, leio esse texto, né, assim, eu vejo um resultado de quem confia no Senhor. Ele diz, será como uma árvore. Uma árvore, querida, ainda não era essa palavra, pastora Cris, né? Que ela botou bem-aventurado, né? Não é bem essa palavra, mas agora eu esqueci o que é ser bendito, né? E quando nós chegamos e vemos aqui, ele diz assim, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E aí, mais uma vez, né, vejo o resultado daquele cuja confiança está no Senhor,
cuja sua confiança está no Deus vivo. Quando eu e você confia no Senhor, querido, Ele compara a nós como uma árvore, árvore dá frutos. Portanto, quando você confia no Senhor, você tem resultados, você tem respostas, você tem provisão, você tem milagres sendo derramado sobre a sua vida. Ninguém que confia no Senhor simplesmente fica só na palavra, mas ele vai ver, porque Deus vai produzir na sua vida, né, por sua confiança nele, o resultado, a resposta, né, o que você tem precisado. Ele diz suas raízes, ou seja, é uma árvore que ela vai estar regada às águas, aos ribeiros. Suas folhas não vão secar. Por quê? Porque sempre ela vai estar alimentada pela água, sempre vai estar se hidratado pela água. Ela vai começar as suas raízes crescer, né? Ou seja, ela só não vai ser mais agora uma semente, mas ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai ter firmeza. Porque ele diz, será como raiz. Porque, olha, querido, quando você confia no Senhor, sabe, ela produz uma raiz, uma confiança tão tremenda que, querido, existem pessoas que você vai ver, né, que experimentou confiar em Deus e como é bom. Alguém só pode dizer quando alguém desfruta. Por exemplo, eu não posso dizer, né? Um exemplo, eu comprei uma pizza e falei, nossa, como essa pizza tá boa. Eu só posso dizer que aquela pizza é boa, aquele alimento é bom, se eu experimentar, não é verdade? Então, quando a gente vê aqui como é bom confiar no Senhor. Eu acho, deixa eu só confirmar, mas eu acho que é no livro de... Deixa eu ver se é aqui. Que é... não é Eclesiastes, não. Lamentações, capítulo 3, e o versículo 26 diz: bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Querido, veja alguém que só pode saber se esperar, se experimentar. Então, como é bom, né? Como é que eu posso dizer? Como é bom confiar no Senhor. Ninguém vai dizer que algo é bom se algo for ruim, né? Por exemplo, nossa, como foi bom eu confiar na pastora Adriana. Ela não fala comigo, ela usou de falsidade. Você vai dizer isso? Não. Você só vai poder dizer que é bom quando você, porque eu estou usando o meu exemplo, tá certo? Para não dar o exemplo de outras pessoas. A gente pode dizer, né? Como é bom se a gente experimentou. Quando a gente diz como é bom, rapaz, ser amiga de fulano, de cicrano, né? Assim, como é bom, né? Confiar no Senhor. Porque para a gente dizer isso, a gente experimentou o resultado de confiar no Senhor. Ele diz que é como raiz. Raiz é algo que firma, é algo que segura a árvore. Árvore que não tem raiz, planta que não tem raiz, qualquer vento, qualquer situações vai tirá-la, vai movê-la do lugar. Mas quem tem raiz, não. O crente muitas vezes é comparado realmente como a palmeira, né? A palmeira, o vento pode dar forte, ela se enverga, mas ela não cai, ela não se destrói. Porque se você for observar a raiz de uma palmeira,
Na casa dos meus pais, né? E minha mãe gostava muito de planta e ela tinha muita palmeira, né? Assim, e eu lembro que tipo os seus caules, né? Suas folhas, elas são até fininhas, mas o próprio tronco não é tão extenso, grosso, né? Assim, mas eu lembro que quando cortou, né, assim, começou a sair outros brotos, começaram a surgir outra palmeira. E daí a gente, minha mãe percebeu que justamente, né, ela não tinha arrancado a raiz, porque a raiz é extensa, profunda, a raiz é o que firma. Por isso que ele diz, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas suas raízes e que estende as suas raízes. Olha, querido, ele quer dizer estende, ou seja, vai enraizando. Porque, olha, querido, muitas vezes a gente confia no Senhor em algo, né? E daí vem, às vezes, assim, um comparativo, algo muito mais forte, né? Assim, algo muito mais difícil. Só que como a nossa raiz está firmada, está estendida, ela nos dá a oportunidade de a gente poder dizer, né? Porque eu, pelo menos, digo isso, as experiências que eu tenho em confiar no Senhor. Em meio a situações, eu começo a dizer, como diz lá em Lamentações, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, eu começo a trazer a memória, eu começo a declarar sobre a minha vida, Senhor, como é bom. Eu sei que agora esse obstáculo está aparecendo aos meus olhos tão grande, tão forte, mas eu me lembro, Senhor, que eu confiei no Senhor naquele dia, naquela situação, e daí o Senhor resolveu, o Senhor fez aquela raiz que se estende, que faz você se firmar em outras situações, porque enquanto nós estejamos aqui no mundo, nós vamos ter aflições, tribulações, mas se a nossa raiz estiver estendida, se a nossa vida tiver raiz, e essa raiz simplesmente estiver estendida, porque, por exemplo, não sei se você já viu, mas quando a gente planta o broto do feijão, você vê que quando você puxa, ele vai ter raiz, mas as raízes dele não são profundas e é fácil de puxar por toda a raiz, não é verdade? Mas o Senhor aqui, quando ele está comparando, dizendo, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros que estende suas raízes, ou seja, o Senhor está dizendo, a raiz vai ser profunda, mas ela vai se estender, não será fácil de abalar, não será fácil de arrancar, não será fácil porque sua raiz é estendida. Já ouviu pessoas dizer assim, eu vou falar com fulano, eu vou conversar com fulano, ou eu vou pedir oração para fulano, porque fulano passa, né, para a minha vida a experiência de confiar, ter testemunho, né? Porque Deus deseja que as nossas raízes sejam extensa, sabe? Ela se alargue, ela vai sendo profunda, mas ela não só fica profunda, mas ela vai se estendendo. E aí ele diz, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Por quê, querido? Porque quem tem raiz e suas raízes são profundas. Eu não sou agrônoma, né? Mas eu sei que as raízes profundas, ela quanto mais se estende, quanto mais ela se afunda, se entra na profundidade, ela vai buscar do subsolo, né? Onde há lençóis de águas, né? Ela vai sugar dali.
E aí ele diz, olha, quando vem a sequidão, quando não vem as coisas externas acontecer, as coisas externas vêm nos abalar, nós temos águas, nós continuamos sendo alimentados, nós continuamos nos permanecer firmes, por quê? Porque as nossas raízes são estendidas. A gente não teme a sequidão, a gente não teme o calor. E aí ele termina, nem deixará de dar fruto. Aleluia, aleluia. Sabe por que não deixa de dar fruto? Porque como é bendito, como é bom, como é maravilhoso confiar no Senhor. Essa palavra é para quem confia no Senhor, que ele não vai ser abalado. E ele diz, mesmo naquela situação mais adversa, mesmo no problema mais difícil, você vai continuar produzindo frutos. Você não para por causa do ano da sequidão, né? Porque águas externas, né? Alguém vem, pega a mangueira e vai aguar você. Às vezes a folha pode, na planta natural, se a gente não regar, pode até ficar verde, pode até secar. Mas quando você vai puxar a raiz, você vai ver que a raiz está úmida, porque há água na profundidade, há alimento na profundidade. Por isso que Deus deseja que eu e você tenham raiz, que as nossas raízes sejam extensas, sabe? Porque quem se aprofunda, né, nos mistérios de Deus, na busca com Deus, querido, tem experiência, tem, sabe, alimento, tem água. E aí, pessoas que vê externamente e diz assim, nossa, até as folhas estão secando, está no tempo de sequidão, né? Assim, como é que pode produzir fruto? Pode, porque as suas raízes, elas estão estendidas, elas estão firmadas no ribeiro, né, de águas, no Senhor. E aí, querido, nós não tememos. Nós não tememos, por quê? Porque como é bom, como é bem-aventurado, como é bendito aquele que sua confiança está no Senhor. Ele não está na estação, ele não está no tempo, ele não está nas pessoas, ele não está nas situações, mas ele está no Senhor. Por isso que ele diz, bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Sua confiança tem que estar no Senhor, o Deus verdadeiro. Quando o salmista diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas é se a sua confiança estiver no Senhor. Sua confiança precisa estar no Senhor. Porque quando essa sua confiança está no Senhor, querido, você vai ter ribeiros de águas preparado para você, para enxertar nas tuas raízes. Sabe? Fazer as tuas raízes se estender. Sabe? Eu quero te dizer que essa experiência de estender, sabe? De você poder viver, né, de outros milagres, porque as suas raízes se estenderam. Você vai poder confiar no Senhor, porque você vai ter experiência de dizer como é bom confiar no Senhor. Como é bom, sabe? Agora no meio dessa situação, eu confiei naquela. Ou grande ou pequeno, não estou falando de dimensão de confiança ou de situações, porque tem gente que confia que Deus pode curar uma dor de cabeça, mas não confia que Deus pode curar de um câncer. Sabe? Por isso que muitas vezes quando as pessoas me pedem oração, né? E eu sei que eu experimentei do impossível, do milagre de Deus por várias vezes, né? Como algumas pessoas sabem, né? Eu já contei o meu testemunho várias vezes. Eu estou parecendo salmista Davi, laços de morte me cercaram, né?
ou como Jonas, né, que disse, né, que laços, né, de morte apavoraram a sua vida. Né, quando pequena, né, diagnosticada, e minha mãe dizia que o médico falava que achava que eu não chegaria nem aos 17 anos. E hoje, com muita alegria, né, assim, posso dizer, aos 47 anos, que até aqui tem me ajudado, Senhor, como o Senhor tem sido bom, né? Como é bom a nossa confiança estar no Senhor. Sabe, querido, a gente poder ver o cuidado de Deus. Sabe que quando a gente confia nesse Deus, independente de ser uma pequena dor de cabeça, ou um câncer, ou qualquer uma doença que aos nossos olhos parece ser tão grande, sabe? É um Deus querido que, quando a nossa confiança está nele, ele age. E por isso a gente não é abalado, e por isso que muitas vezes quando alguém me pede para orar, né, eu tenho algumas amigas em Cristo Jesus que muitas vezes usam o nome, né? Mas Deus habilitou você, né, para orar para alguém que está enfermo com câncer, porque você foi curada e você pode, né? E eu nunca vi dessa maneira como habilitação, porque a palavra de Deus nos ensina que o Senhor disse que essa autoridade era para todos aqueles que crê. Ele diz, em meu nome você colocará a mão nos enfermos, eles serão curados. Ele não disse que era um dom, ele não disse que era só para alguns, mas no nome dele, ele nos dava essa autoridade. Então, sabe, querido, quando eu vejo, né, quando as pessoas chamam, mas assim, eu não temo, porque como é bom, sabe, suas raízes ser estendida, porque quando ela se estende em qualquer lugar, qualquer situação, você vai lembrar e você vai dizer, nossa, eu confio no Senhor. E eu já experimentei de como é bom confiar nele. Eu já tenho experiência de que ele agiu, de que ele fez. E aí você vê o fruto acontecendo, né? Você vê, querido, como ele diz, mesmo no ano de sequidão, mesmo quando não há possibilidade, quando tudo está difícil, você produzir frutos. Né, como eu pude ver, né, assim, milagres de Deus, e como eu vi portas sendo abertas, né, para crentes, provisão do Senhor vindo para a vida dos crentes e para a minha também, nessa pandemia. Porque a minha confiança não estava na situação, não estava no homem, mas a minha confiança está no Senhor. Ele direciona para onde sua confiança tem que estar. Não tem que estar na palavra do homem, né? Acho que é até em Jeremias mesmo, que aí ele diz assim, maldito o homem que confia no outro homem. Enganoso é o coração do homem. Ele diz que é maldito, né? Sabe? Do mesmo jeito que é bendito aquele que sua confiança está no Senhor, ele diz, maldito é aquele que a sua confiança está no homem. Porque o homem é falho, o homem não tem o poder de fazer, mas o Senhor, ele tem. Ele tem o poder de fazer, de realizar na minha vida e na sua vida. Que nessa manhã você possa entender que você é bendito, ver como é bom, né? Confiar no Senhor. Como é bom, como é bendito, como é maravilhoso. A nossa confiança está no Senhor. Não está no tempo, não está na situação, não está no dinheiro, não está em coisas que são volúveis, perecíveis, mas está naquele que é firme, que permanece firme, o Senhor. Ele diz, bendito o homem cuja sua confiança está no Senhor. Porque o Senhor diz que quando a nossa confiança está nele, ele vai dizer, ele será como a árvore. Ele deseja, ele compara você com a árvore, porque árvore produz frutos, ou seja, tem resultado. Ele diz, ele será como a árvore plantado junto aos ribeiros de águas.
cujas suas raízes se estendem, cuja que na estação pode vir um ano de sequidão, ele vai continuar dando fruto. Você vai continuar desfrutando dos milagres do Senhor, porque as suas raízes estão estendidas, porque a sua confiança está no Senhor. Que Deus te conceda um dia de excelência, né? Que a mão grande e poderosa do Senhor esteja, né, estendida sobre a tua vida. Que a sua confiança, que a minha confiança sempre esteja no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor, não em homens, não em pessoas, mas no Senhor. E aí nós vamos desfrutar, mesmo que não haja possibilidade, mesmo que esteja uma sequidão, né, em algumas áreas da nossa vida, tenha certeza que você vai produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Você dará frutos, você dará milagres, né, sendo revelado na sua vida. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada uma, né, de vocês. Como é bom, né, também poder ter a participação sempre, né, todas as manhãs, todas as palavras do dia da pastora Cris, de Camilinha, Bruninha, Angélica, Lidiane, que está comigo, mais 2 pessoas que subiram, né, o comentário subiu, mas que participou dessa palavra do dia, né? Deus abençoe a tua vida, né? Que sua confiança está no Senhor. Então se prepara para as tuas raízes se estender, se prepara para você produzir fruto, né? Independente do que você está dizendo, pastora, mas eu estou numa sequidão, né? Em algo tão difícil na minha vida. Eu quero te dizer, pela palavra do Senhor, os frutos estão chegando. O fruto está chegando na tua vida. Fruto de milagre acontecendo na sua vida. Obrigada, Angélica. Agradeço, recebo. Um beijo no coração.